Boa tarde, amados irmãos, estamos aqui com a continuação do nosso aprofundamento sobre a pregação sagrada. Então tivemos inúmeros problemas, mas estamos de volta para a glória do nome de Jesus. Nós sabemos que nós enfrentamos muitas dificuldades para efetuarmos a obra de Deus, mas Deus é fiel e vem em nosso socorro. Então, já pedindo desculpas aí pelo nosso atraso na formação, mas vamos em frente, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Então, aprofundamento, a pregação sagrada. Quinto tema, pregação apologética. Quinto tema, a pregação apologética. Temos por bibliografia deste aprofundamento a Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica, Código de Direito Canônico e o material de pregação sagrada do Padre River. Ele que é sacerdote, professor de teologia e oratória. Então vamos dar início à nossa formação. Senhor, por favor, estamos reunidos no Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, por favor, ajuda-me a compreender o significado deste texto e como ele aponta para Cristo. Por favor, aumenta o meu amor para com as pessoas que vão ouvir essa pregação. Por favor, me dê sabedoria para aplicar este texto para a vida das pessoas na igreja. Use essa passagem para me ajudar a compreender e amar mais o Evangelho e para que eu possa ajudar meus ouvintes a fazer o mesmo. Por favor, ajude-me a ver como esta passagem confronta a incredulidade dos meus ouvintes. Me ajude a ser obediente às exigências dessa passagem. Ajuda-me a subir no púlpito depois de já ter apresentado a minha vida, essa verdade antes de pregá-la. Pelo seu Espírito, ajude-me a pregar essa passagem com o poder necessário e com afetos apropriados. Use essa pregação para trazer glória ao seu nome, para a igreja, e para alegria para a igreja e para o seu povo, e salvação para o perdido. Amém. Essa oração está vindo em auxílio de todos os pregadores que estão fazendo essa formação via grupo fechado no Facebook. Você que está me ouvindo agora e ainda vai me ouvir, você pode também fazer parte desse grupo fechado, fazendo a sua inscrição para este curso, entrando em contato pelo WhatsApp comigo para fazer a sua inscrição e ter sua inserção no grupo fechado do Facebook, onde você terá acesso a todos os vídeos e a apostila em PDF para que você possa aí usufruir deste aprofundamento e crescer como um grande pregador da palavra de Deus. Lembrando que este aprofundamento é um aprofundamento católico, então todas essas diretrizes são para pregadores católicos para a glória do nome de Jesus, amém? Então estamos falando do quinto tema, pregação ou discurso apologético em defesa da fé. Significado de apologética: na teologia, pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão. Na religião, defesa da religião cristã contra o ataque dos seus adversários. Por extensão, defesa insistente e argumentativa de uma religião, de uma doutrina ou de um pensamento. Então, a apologética na teologia, pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão. Isso, amado, para nós que somos pregadores católicos, é importantíssimo saber por quê. Porque nós não somos pregadores de pessoas alienadas. Nós somos pregadores que conseguimos atingir pela apologética a razão daqueles aos quais nós somos enviados a pregar. A teologia diz que pela pregação apologética a fé é comprovada pela razão. Então, nós, enquanto pregadores apologéticos, conseguimos alcançar a razão dos nossos ouvintes. A religião diz que a apologética é a defesa da religião cristã contra o ataque dos seus adversários. Os pregadores apologéticos, eles não têm medo dos seus adversários, muito pelo contrário, eles defendem a religião cristã.
com pensamentos cristãos. Aí a importância da pregação apologética, de serem levantados pregadores apologetas. Por quê? Primeiro, eles não têm medo dos seus adversários. Segundo, eles defendem a religião cristã. Eles não pregam qualquer coisa, eles pregam a religião cristã. Eles pregam pensamentos cristãos. Eles não simplesmente se levantam como pregadores de qualquer coisa, pregadores que querem convencer apenas corações, pregadores que apenas querem serem agradáveis aos seus ouvintes, pregadores que preguem aquilo que é agradável, aquilo que amansa o coração dos seus ouvintes. Não, eles defendem a religião cristã, eles conhecem a religião cristã, eles não têm medo dos seus adversários e por conhecerem a religião cristã, viverem e amarem a religião cristã, eles a defendem, até se preciso for com a sua própria vida. É a defesa insistente e argumentativa de uma religião, doutrina e pensamento. Os pregadores apologetas, eles defendem a doutrina da igreja, a tradição cristã. Então nós que somos pregadores e temos por característica o discurso apologético, nós precisamos ter a convicção que nós vamos ter adversários, mas nós não podemos temê-los. Nós precisamos entender e compreender que a fé é comprovada pela razão, e nós precisamos defender a religião, a doutrina e os pensamentos cristãos. Esse é um pregador apologeta. Amém? O discurso apologético, o seu propósito, explicar a apologética, ou seja, a parte da teologia, o pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão, o que acreditamos e fazemos como católicos, expor os erros para proteger a integridade da fé, defender a fé diante dos incrédulos. Então, o discurso apologético tem como propósito explicar a apologética, parte da teologia, do pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão, o que acreditamos e o que fazemos como católicos. Então, o pregador apologeta, ele não tem medo dos seus adversários, porque a fé precisa ser compreendida pela razão. É preciso explicar o que acreditamos e o que fazemos como católicos. É preciso expor os erros. E por que se expor os erros? Porque julgamos? Não, mas porque protegemos a integridade da fé. Porque somos protetores da fé cristã. Isso é a fé apologética, isso é o discurso apologético. Esse é o propósito do discurso apologético, proteger a integridade da fé. E para proteger a integridade da fé, é preciso que se exponha os erros daquilo que acreditamos e daquilo que fazemos como católicos. O discurso apologético tem como propósito defender a fé diante dos incrédulos. E quem são os incrédulos? É o indivíduo que não tem fé religiosa, que duvida dos dogmas religiosos, é o descrente que não acredita facilmente na verdade das coisas ou das pessoas, é aquele que não possui fé religiosa, que duvida dos dogmas estabelecidos pela igreja, é o cético, que tem muita dificuldade para acreditar em algo ou alguém, é aquele que duvida da veracidade de uma coisa ou situação, é o ceticismo, aquele que há incredulidade. Então o pregador apologeta, ele tem como propósito defender a fé diante dos incrédulos, ou seja, diante daqueles que duvidam dos dogmas da igreja, que duvidam das coisas da igreja, que duvidam até mesmo das pessoas da igreja.
É aquele que tem o propósito de defender a fé diante dos agnósticos. E quem são os agnósticos? É aquele que é adepto ao agnosticismo. É o indivíduo que não acredita nem nega a existência de Deus. E o que é o agnosticismo? É a doutrina que declara o absoluto inacessível ao espírito humano, ou que considera vã qualquer metafísica e qualquer ideologia religiosa, uma vez que algum desses preceitos ou ideologias não podem ser comprovados empiricamente. Então o pregador apologeta, ele defende a fé diante dos incrédulos e agora diante dos agnósticos, ou seja, daqueles que declaram o absoluto ser inacessível ao espírito humano, ou que considera vã qualquer metafísica e qualquer ideologia religiosa, uma vez que esses preceitos ou ideologias não podem ser comprovados empiricamente. Então o pregador apologeta, ele consegue atingir os agnósticos, ele consegue atingir os incrédulos, ele consegue explicar a fé, sendo a fé comprovada pela razão. Por isso a importância de se levantarem pregadores apologetas, pregadores que conheçam a sua fé e que defendam a sua fé, podendo mostrar que a fé pode ser comprovada pela razão. Este é o pregador apologeta. É aquele que também mostra o erro dos céticos e dos hereges, trazendo-os à luz de Cristo para que abracem a salvação. Não se obriga a ninguém, apenas se propõe a verdade e se defende a verdade. Então o pregador apologeta é aquele que não obriga as pessoas, mas ele propõe a verdade e defende a verdade. É aquele que toma a causa de Deus nas mãos, é aquele que conhece a igreja, é aquele que entende, que sabe aquilo que ele acredita e aquilo que ele faz. O pregador apologeta é aquele que tem domínio da verdade da igreja, do magistério da igreja, é aquele que consegue realmente expor aquilo que ele faz e aquilo que ele acredita, é aquele que defende a igreja dos agnósticos, dos incrédulos, é aquele que realmente tem como propósito na sua pregação defender a fé católica. Amém? As qualidades do discurso apologético. Os argumentos devem ser retirados da filosofia, da teologia, do dogma, da ciência e da experiência. A qualidade do discurso apologético é que os argumentos da pregação apologética são filosofia, teologia, dogma, ciência e experiência. Os argumentos especificados possuem ordem, estrutura, força, convicção, agilidade, ironia, diálogo com o ouvinte, tendo o que mantê-lo em brasas todo o tempo. Esse é uma das qualidades do discurso apologético. O discurso apologético possui ordem, estrutura, força, convicção, agilidade, ironia, diálogo com o ouvinte, tendo que mantê-lo em brasas todo o tempo. Para que o discurso apologético tenha ênfase, para que ele consiga alcançar o seu propósito, ele precisa manter o ouvinte em brasas a todo o tempo. E como que um ouvinte é mantido em brasa? Pela ordem, pela estrutura, pela força, pela convicção, pela agilidade, pela ironia, pelo diálogo com o ouvinte, pela filosofia, pela teologia, pelo dogma, pela ciência e pela própria experiência do pregador com a fé católica. É assim que o ouvinte vai se manter em brasas, é assim que o ouvinte vai ter a convicção de que a fé pode ser comprovada pela razão. É assim que um agnóstico, é assim que um incrédulo poderá se converter à fé católica. Amém?
qualidade do discurso apologético é a expressão de mansidão e bondade, onde o pregador não é rude, não é agressivo, não é furioso, não é desrespeitoso, mas o pregador consegue manter o ouvinte em brasas a todo tempo, porque ele sabe no que ele acredita, porque ele sabe o que ele faz, porque ele vive aquilo que ele prega. Amém? Quais são os temas típicos da pregação apologética? A igreja não é santa? Quais são as riquezas da igreja? Os evangelhos são autênticos ou não? O celibato dos padres? A igreja católica é a verdadeira igreja fundada por Cristo? A igreja apoia a ciência? A ideologia de gênero não é moralmente aceitável? Mulheres sacerdotisas, sim ou não? Todas as religiões são iguais ou não? Esses são os temas básicos, típicos da pregação apologética. Por isso, você que é pregador e que está me ouvindo, se você é chamado por Deus a pregar no estilo apologético, você precisa conhecer a sua fé. Você vai precisar manter os seus ouvintes em brasas a todo tempo. Você vai precisar ter conhecimento de teologia, filosofia, dogma, ciência, e você vai precisar ter experiência com a fé católica. Amém? Esse é o pregador apologético. E agora nós vamos ver a sugestão de uma pregação apologética. Amém? Então eu convido você que é chamado a ser um pregador apologético, a saber que você precisa se preparar e saber, conhecer aquilo que você acredita. É preciso defender a fé católica. A fé católica precisa de pregadores apologetas. Pregadores que tenham domínio da fé cristã e que realmente estejam dispostos a dar a vida pela igreja, a dar a vida pela fé cristã. Amém? Sugestão de discurso apologético segundo o Padre Rivera. Tema: o celibato dos padres. Você não sabe que o celibato é um dom de Deus que o dá a quem Ele quiser? Explicar o dom do celibato com argumentos teológicos, bíblicos e tradição da igreja. Você queria que os padres fossem casados porque você não entende o celibato. Saiba que além de ser um dom de Deus, é também uma opção de um homem escolhido por Deus que sente chamado ao sacerdócio, sabendo que ninguém obriga um sacerdote a ser célibe. Você que me perguntou sobre o motivo do celibato, é muito oportuno viver como célibe para que o sacerdote esteja disponível 24 horas, como Cristo que viveu célibe toda a sua vida. O sacerdote é outro Cristo, sendo lógico que ele viva como Cristo. A Igreja Católica confirma o celibato nos documentos Sacerdotalis Coelibatus de Papa Paulo VI. O sacerdote católico tem que abraçar livremente o carisma do celibato. São Tomás de Aquino faz uma comparação para explicar o carisma do celibato. Deus dará forças para que os sacerdotes sejam fiéis a esse dom e mistério do celibato. O celibato é um dom de Deus. O celibato é um dom de Deus e também uma opção de um homem escolhido por Deus que sente o chamado ao sacerdócio, sabendo que ninguém obriga o sacerdote a ser célibe. Esta é uma sugestão do discurso apologético pelo Padre Rivera sobre o celibato. Precisamos comprovar pela pregação que a fé ela é comprovada pela razão. Amém? Então, no caso do celibato, o celibato é um dom de Deus, mas também uma opção do sacerdote a viver o celibato para estar disponível 24 horas, como Cristo estava durante toda a sua vida. É preciso que o sacerdote seja um outro Cristo e viva como Cristo. Então, meu amado, que você, ao optar pelo discurso apologético, que você busque a fé católica, que você seja um pregador que defenda a sua fé, que você seja um pregador que conheça a fé, aquilo que ela acredita e aquilo que ela faz. Porque ao acreditar, nós também fazemos aquilo
que acreditamos. Por isso que você, ao optar pelo discurso apologético, que você possa convencer agnósticos, possa convencer incrédulos, para que a igreja de Deus cada vez mais cresça para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, que você, nessa tarde, você possa pedir ao Senhor que, ao optar pelo discurso apologético, você tenha domínio daquilo que você acredita e você tenha domínio naquilo que você faz. Vamos rezar? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor possa levantar através deste aprofundamento pregadores apologetas que acreditam que a fé possa ser comprovada pela razão. Te pedimos, Senhor meu Deus, que o Senhor possa conceder à tua igreja, Senhor, a defesa da religião cristã contra o ataque dos seus adversários. Que o Senhor possa conceder, Senhor, à Igreja Católica a defesa insistente e argumentativa da nossa religião, doutrina e pensamento. Que nós, pregadores, possamos explicar, Senhor, o pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão, ou seja, a apologética. Que possamos, Senhor, explicar o que acreditamos e o que fazemos como católicos. Que possamos expor os erros para proteger a integridade da fé. Que possamos defender a fé diante dos incrédulos, diante dos indivíduos que não têm fé religiosa e que duvidam dos dogmas religiosos. Diante dos descrentes, de quem não acredita facilmente na verdade das coisas e das pessoas. Daqueles que não possuem fé religiosa e duvidam dos dogmas estabelecidos pela igreja. Daqueles que são céticos, que têm dificuldades para acreditar em algo ou alguém, que duvidam da veracidade de uma coisa ou situação. Que possamos defender a fé diante do ceticismo, daquilo em que há incredulidade. Que possamos defender a fé diante dos agnósticos, daqueles que são adeptos do agnosticismo, dos indivíduos que não acreditam e nem negam a existência de Deus. Que possamos defender a fé, Senhor, da doutrina que declara o absoluto e inacessível ao espírito humano, daqueles que não acreditam no batismo no Espírito Santo, na encarnação de Jesus Cristo, daqueles que consideram vã qualquer metafísica e qualquer ideologia religiosa, uma vez que alguns desses preceitos e ideologias não podem ser comprovados empiricamente. Te pedimos, Senhor, que nós podemos defender a fé diante de quem pede razão dela, que nós possamos mostrar o erro dos céticos e hereges, trazendo-os à luz de Cristo, para que abracem a salvação. Que nós possamos não obrigar ninguém, mas apenas propor a verdade e defender a verdade. Que os nossos discursos, Senhor, possam ter argumentos retirados da filosofia, da teologia, dos dogmas, da ciência e da nossa própria experiência. Que os nossos argumentos possam ser especificados com ordem, estrutura, força, convicção, agilidade, ironia, diálogos com os ouvintes. Que nós possamos manter os nossos ouvintes em brasas a todo tempo. Que as nossas expressões sejam de mansidão e bondade, Senhor. Te peço, Senhor meu Deus, que não sejamos rudes, agressivos, furiosos, desrespeitosos, Senhor. Te pedimos, Senhor meu Deus, que possamos defender a nossa fé para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Senhor, que possamos ser pregadores, apologetas, Senhor, dando respostas de nossa fé, para a glória do Teu nome. Que nessa tarde sejamos revestidos com a unção do Teu Espírito Santo, com o poder e a autoridade que vem do Teu nome, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Você que está fazendo esse curso pelo grupo fechado no Facebook, que você possa fazer uso do discurso apologético para a glória do nome de Jesus. Você que ainda não sabia dessa formação e quer receber essa formação na íntegra, já estamos no 5º tema. O primeiro tema foi discurso explicativo, o segundo, discurso persuasivo, o terceiro, discurso emotivo, o quarto, discurso demonstrativo, o quinto, o discurso apologeta.
Amanhã estaremos falando da pregação meditada diante do Santíssimo Sacramento, no 6º tema. Então, você que quer fazer esse discurso, você que quer fazer essa formação, quer receber os vídeos e a apostila em PDF na íntegra, entre em contato comigo pelo WhatsApp, faça sua inscrição, vou deixar aí para você o número do meu WhatsApp, faça sua inscrição e vamos juntos participar deste aprofundamento, a pregação sagrada para a glória do nome de Jesus, amém? Somos do Expertise, Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano e Espiritual. Somos consagrados à obra de Deus, temos por carisma a formação da consciência, fazemos parte da comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Então, você que quer fazer este aprofundamento, entre em contato comigo pelo WhatsApp, faça sua inscrição e você receberá, no momento que você quiser, através do grupo do WhatsApp, do Facebook, as pregações via vídeos e via apostila em PDF. Então, que Deus abençoe você, que Deus faça de você um pregador apologeta, um ungido para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, sua missionária Valéria, fico por aqui, contato para missões via WhatsApp. Essa formação você pode receber via grupo fechado no Facebook e também através de seminários, nos levando para a sua cidade, para a glória do nome de Jesus. Então, que Deus abençoe você, salve Maria Puríssima.